Olá, meu nome é Leandro e agora eu gostaria de convidá-los a fazer uma análise da seguinte imagem. O título que se apresenta é A Luz que Dorme ao Lado. O que vemos quando olhamos para esta imagem? Um homem dormindo ou um corpo atravessado por uma memória que não lhe pertence mais? Ele repousa, o rosto tranquilo, a respiração sugerida. O corpo entregue ao descanso. Nada de extraordinário, mas ao lado da cabeça, não sobre ela, um círculo luminoso, um anel de luz, um objeto técnico, um dispositivo elétrico ligado à tomada. E, no entanto, algo insiste. Não reconhecemos ali, ainda que silenciosamente, a forma do halo? Não ecoa na memória visual do Ocidente a iconografia dos santos, dos iluminados, dos escolhidos? É aqui que o discurso começa a operar. A imagem não fala, mas produz sentido. E como nos ensina Eni Orlandi, o sentido não está na coisa em si. Ele se faz na relação com a memória discursiva. O halo já foi dito antes, já foi visto antes, já foi significado antes. Ele pertence a uma formação discursiva religiosa, que associa luz à transcendência, brilho à santidade, círculo à eternidade. Mas aqui, o que temos? Um LED, um artefato industrial, uma luz artificial. Este objeto que depende de energia elétrica. A transcendência foi ligada à tomada. O que acontece quando a técnica ocupa o lugar do sagrado? O que acontece quando a forma permanece, mas o referente se dissolve? Não se trata apenas de ironia visual. Trata-se de deslocamento ideológico. A imagem silencia o divino. Não há altar, não há céu, não há milagre. Há parede crua, a tomada exposta, há fio visível. O que antes indicava elevação espiritual, agora é pura funcionalidade. O halo não coroa o corpo, ele repousa ao lado, como um utensílio qualquer. E, no entanto, nós vemos o halo. Por quê? Porque o sentido não nasce da intenção do objeto, mas da memória que o atravessa. A imagem ativa essa memória e a desestabiliza. Ela nos faz reconhecer a santidade onde só há técnica. E é nesse reconhecimento que o jogo se revela. Aqui Baudrillard nos ajuda a dar um passo além. Não estamos diante de uma representação do sagrado. Estamos diante de um simulacro. O círculo luminoso não remete mais a uma santidade real. Ele não aponta para um referente transcendental. Ele funciona sozinho. A forma basta. A simulação não esconde a ausência do sagrado. Ela a substitui. Não há mais necessidade de um santo. A estética da santidade é suficiente. O que vemos, então, não é um homem santo. É um corpo comum acompanhado por um efeito visual que simula transcendência. E talvez isso diga mais sobre nós do que sobre ele. Vivemos cercados por dispositivos que produzem aura, ring lights, filtros, edições, enquadramentos. A luz que antes simbolizava o divino, agora produz presença digital. A técnica fabrica brilho. A máquina fabrica iluminação. A visibilidade substitui a revelação. O homem dorme. A luz permanece acesa. E talvez essa seja a metáfora mais inquietante.
O sujeito repousa, mas o dispositivo continua produzindo sentido. A técnica não dorme. A produção de aura não cessa. A representação já não representa. Ela se basta. E nesse gesto silencioso, a imagem nos pergunta: se a santidade pode ser conectada à tomada, o que ainda resta como transcendência? Talvez o verdadeiro deslocamento não esteja no objeto luminoso, mas no nosso olhar, que já não distingue entre o sagrado e o seu efeito estético. Afinal, quando a forma sobrevive sem o referente, o que ainda estamos venerando? Meu nome é Leandro e eu dedico este episódio ao meu companheiro Alisson e minha orientadora Jane Quintiliano.